Priscila, e o que mais você sente falta do Brasil aqui? Eu só sinto falta das pessoas, em primeiro lugar, e do clima, da temperatura do Brasil. Eu não sou muito o tipo de imigrante que sente tanta falta da experiência cultural ou comida, que eu sei que tem bastante gente que traz uma mala inteira, né? Eu me adaptei muito bem na cultura daqui. Eu acho que isso sempre foi uma grande parte da minha personalidade também. Eu sempre fui meio camaleão. Eu me adapto muito fácil a diferentes culturas, diferentes situações, e então eu não tive tanta dificuldade com essa parte. Essa leveza de vida é o que mais me faz falta aqui, é que eu não tenho isso. E minha família, sim, minha família é mesmo muito amiga, muito unida. A gente tem um grupo de amigos que se reúne com muita frequência. Inclusive, meus pais são muito novos e a gente hoje tem um relacionamento muito de amizade também. Então, eu volto pro Brasil e meus pais, com os amigos dos meus pais, estão no mesmo ambiente que a minha irmã e os amigos da minha irmã, todos bebendo junto, comendo churrasco junto, se divertindo junto. E eu vejo que eu não sou mais parte daquilo. Mas, por isso que para mim sempre foi essencial e uma obsessão até conseguir trabalhar com algo que me desse a flexibilidade para poder voltar. Oi, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Imigrou. Hoje a gente está recebendo a Priscila Rodrigues. Obrigada, Priscila, por você ter vindo aqui. Ela é real estate, ela é corretora de imóveis aqui em Nova York. E veio contar um pouquinho sobre a história dela de imigração e também o business, como essa parte imobiliária, esse mercado agitado e bilionário aqui nos Estados Unidos. Priscila, como você se descreve? Dá um briefing pra gente de quem é Priscila Rodrigues. Ok. Bom, Priscila Rodrigues é uma pessoa sonhadora. Eu sempre fui atrás daquilo que eu queria, daquilo que eu sonhava e estou tentando fazer acontecer. Muito bem. Você é de onde no Brasil? Eu sou do interior de São Paulo, cidade chamada Valinhos. Valinhos. Uhum. E tem quanto tempo que você está aqui nos Estados Unidos? Já fazem 8 anos que eu voltei a morar aqui nos Estados Unidos. Qual foi seu momento imigrou que você decidiu, eu vou morar nos Estados Unidos? Foi quando eu percebi que eu não tinha paciência para estudar inglês no Brasil, numa sala de aula. Após um ano fazendo cursinho, eu entendi que eu precisava ter a experiência e estar dentro da cultura americana. Fazer uma imersão. Sim. Então você veio como estudante. Eu vim como au pair. Você veio como au pair. Sim. Conta pra gente, como foi essa experiência? Bom, eu morei um ano aqui em Nova York como au pair de uma família lá em Riverdale, no Bronx, e me apaixonei pelas crianças, pela cultura, pela família. Me deu a oportunidade de viajar o país, né? E eu tive uma experiência tão boa que quando eu precisei voltar depois de um ano, voltei para o Brasil para terminar minha graduação lá, mas após 3 anos, eles pediram para eu voltar. E dessa vez eu voltei com um pouco mais de experiência, com inglês melhor, e voltei para estudar, para aperfeiçoar o inglês, e acabei ficando. Você acabou ficando e você conheceu seu marido aqui? Sim, eu conheci meu marido 2 semanas depois de ter chego aqui pela segunda vez, em 2016. Então estava predestinada. Sim. Seu marido é brasileiro? Meu marido é descendente de dominicano, mas ele nasceu aqui em Nova York. Priscila, e da primeira vez que você veio para os Estados Unidos, o que você sentiu assim? Porque você só tinha contato por filme, e a gente tem um imaginário sobre esse país, porque realmente a indústria de cinema coloca isso, sabe, na gente. Sim. Qual foi sua primeira sensação, assim, quando você chegou no aeroporto e você começou a ver as ruas e os supermercados e aquele tanto de americano? Como que foi? Inglês toda hora? O que você sentiu? Para mim foi muita diferença. Eu sempre fui uma pessoa mente aberta que queria explorar o mundo. Então, para mim, eu nasci numa cidade muito pequena lá no Brasil, onde todo mundo se conhecia, minha família, gerações já naquela cidade. Então, para mim, quando eu cheguei, especialmente aqui em Nova York, e vivenciar a diferença cultural, onde você tem muita gente de muitos lugares diferentes no mesmo lugar,
e poder escutar diferentes línguas no mesmo ambiente, para mim, foi a surpresa que mais me marcou, que eu ainda lembro do sentimento de estar vivenciando aquilo. E além, assim, da imersão em várias culturas, a liberdade, né? Essa coisa que Nova York traz, né? Tipo, Sim. coisas que numa cidade do interior tem muito julgamento. Em Nova York, assim, você vê de tudo. Exatamente. Uma das primeiras coisas que eu lembro de ter mudado muito foi o meu estilo de me vestir. Hoje já voltei um pouco mais para o que eu gosto, mas eu explorei naquela época, 10 anos atrás, né? Eu explorei estilos diferentes, outras maneiras, né, de me compor, porque eu sempre segui a modinha da cidade. Naquela loja só tinha 2, 3 lojas de roupa, todo mundo se vestia com o mesmo estilo. E quando eu cheguei aqui e vi aquele mundo de possibilidades, eu me joguei. Tá certíssima, assim, são sentimentos assim que marcam, né? Priscila, e o que mais você sente falta do Brasil aqui? Eu só sinto falta das pessoas, em primeiro lugar, e do clima, da temperatura do Brasil. Eu não sou muito o tipo de imigrante que sente tanta falta da experiência cultural ou comida, que eu sei que tem bastante gente que traz uma mala inteira, né? Eu me adaptei muito bem na cultura daqui. Eu acho que isso sempre foi uma grande parte da minha personalidade também. Eu sempre fui meio camaleão. Eu me adapto muito fácil a diferentes culturas, diferentes situações, e então eu não tive tanta dificuldade com essa parte. Não é assim um drama, ai, Não. Brasil, não. Você já conseguiu construir uma rede de apoio, pessoas assim que você sabe que você pode contar, que você pode ligar de madrugada, ai, me salva. Eu acho que essa é a maior dificuldade do imigrante quando chega aqui, principalmente quando a pessoa vem sozinha, igual eu fiz. Então, apesar de ter 3 amigas que são muito boas, muito leais, que eu sei que elas estarão lá por mim, a diferença é que aqui todo mundo é muito ocupado com trabalho e moramos muito longe uma das outras, o que se torna um pouco mais difícil de ter essa rede de apoio. Então, com certeza, ter mais família por perto é algo que eu sinto bastante falta. Priscila, e você vê diferença na rotina de uma brasileira para uma americana? Tô falando classe média, de quem não tem ali mordomos. Falando gente normal, gente como a Sim. gente. A maior diferença é que aqui as pessoas realmente se dedicam muito ao trabalho. Muitas vezes eu acho que o trabalho vem em primeiro lugar, então as pessoas têm uma rotina muito dedicada ao trabalho, muito até de forma obcecada. E no Brasil, brasileiros eu acho que têm esse jeito mais leve de viver a vida e não tão preocupado com a parte financeira que nem americanos. Sim, eu também observo isso. É como se, apesar que eu trabalhei e morei em São Paulo, então é um pouco parecido. Eu acho que o paulista tem um pouco essa pressão, assim, né? Que eu adoro, mas eu sinto falta, assim, dessa leveza, sabe? De não ser o foco das conversas, dos encontros. Sim. Quanto você faz, o que que você tá fazendo, como que você tá fazendo para ganhar dinheiro, como que você tem, sabe? Aqui, eu não sei se é a região que a gente tá, mas sempre o foco das conversas acaba nessa necessidade de dar certo financeiramente, de prosperar e de trabalho e o chefe. Eu sinto um pouco isso, inclusive nas conversas com mães, onde o assunto é playdate, o ponto principal da conversa acaba indo para essa questão financeira. Você também tem essa percepção? Com certeza. E acho que um pouco da minha personalidade é que eu gosto dessa parte. Então, eu não tive muita dificuldade de De me se adaptar adaptar. com isso, porque é, até quando eu estava no Brasil, esse ponto sempre foi um ponto de foco na minha vida, sempre foi um ponto que eu adorava conversar sobre e expandir meus conhecimentos sobre isso. Então, aqui eu consegui encontrar mais pessoas disponíveis e que gostam de conversar sobre esse assunto. Trabalho, carreira, né? Mas eu com certeza também, quando eu vou para o Brasil, eu consigo ter esse equilíbrio, onde as pessoas lá, a gente conversa sobre muitas outras coisas, e é mais descontraído, e é mais tranquilo,
e eu também consigo aproveitar e me distrair, é bem gostoso. Quem consegue ir pro Brasil e ter esse, deixa eu ter esse, como eu poderia chamar, um escapezinho, né? Sim, um escape é uma delícia, sim. Sim. Mas concordo, no Brasil é notável, assim, que é mais leve. Apesar de eu observar cada vez mais as mães, é, as- a questão da prestação de serviço também está ficando diferente lá. Uhum. Então, você não está tendo mais tanta ajuda de babá, de diarista, de pessoa para estar te dando tanta assistência. Então, tá mudando um pouco essa dinâmica lá também. Mas ainda assim, eu acho que é mais leve. As mulheres, principalmente, conseguem levar a rotina com mais leveza do que aqui. Eu Sim. sinto. Você tem um perrengue que você passou aqui nos Estados Unidos nessa sua jornada de imigrante que você possa compartilhar? Sim. Em 8 anos aqui, meu maior perrengue aconteceu ano passado, na qual tive uma grave lesão na coluna e precisei de assistência médica, sem a rede de apoio, sem ninguém, apenas com o meu marido, claro, né, que me ajudou muito, foi essencial para eu ter conseguido passar por isso, eu nem sei o que eu teria feito, mas foi bem desafiador, com certeza. E como foi a sua experiência com o sistema de saúde americano? Infelizmente, não muito bom. Eu sempre tive família que atua na medicina no Brasil, então talvez eu tenha sido um pouco spoiled, um pouco privilegiada nesse sentido, porque meu tio no Brasil é médico, então a gente sempre teve uma assistência muito boa, mas mesmo quando não era ele o profissional, a gente sempre teve atendimento à saúde de maneira fácil, relativamente rápida e de qualidade. Aqui, só para vocês saberem um pouquinho do que eu passei, eu cheguei no hospital sem conseguir me mexer, totalmente paralisada, e demoraram quase 20 horas para me colocarem numa cama dentro de um quarto do hospital. E durante essas 20 horas que eu fiquei fora do quarto, eu fiquei no corredor do hospital, onde eu presenciei inúmeros casos de diferentes situações médicas e não tinha atenção nenhuma. Então eu estava paralisada, estava com muita dor, sem conseguir me mexer e sem ter o atendimento médico o atendimento médico mínimo. Então. E na parte de custo, esse período que você passou no hospital, você recebeu uma conta em casa? Como foi essa fatura? Se eu não tivesse meu marido num trabalho, né, onde é um trabalho das 9 às 5, numa empresa americana, com um seguro maravilhoso, né, com a health insurance muito bom, eu teria recebido uma conta que talvez fosse impagável. Mas, graças a Deus, nessa parte eu não foi tão ruim por conta do que eu tenho o seguro, né? E mesmo assim, a conta da ambulância, por exemplo, eu tive que brigar com o seguro e com a empresa, porque quando eu liguei para o 911, que é o sistema de emergência daqui, eles mandaram uma ambulância. Eu não tive nenhum acesso à escolha da ambulância, obviamente, mas 1 mês e meio, 2 meses depois eu recebi a conta porque eles disseram que aquela empresa especificamente o meu seguro não cobria. Então eu andei de ambulância por 5 minutos, que o hospital é do lado da minha casa, e eu recebi uma conta de $1.000. E aí, depois deles me ligarem inúmeras vezes para tentar receber o dinheiro, eu falei para eles que eles podiam mandar meu nome para onde eles quisessem, mas que eu não pagaria, porque meu seguro cobre ambulância. Então eu tive que brigar, sim, com o sistema. Todo mundo que é da minha sphere, né, ao meu redor, seja funcionário, seja amigos, familiares, que são brasileiros, que são imigrantes e precisam de alguma ajuda, todo mundo sabe. Quem me conhece sabe que pode contar comigo, que eu sempre estou ali para ajudar, porque eu sou uma pessoa que sei o que é passar por perrengue, eu sei o que é não falar inglês, e sei o que é sentir medo e não conseguir, não ter a coragem de lutar pelo aquilo que você acredita. Então, para mim, eu vou ser a primeira pessoa que vou lutar por você, que vou te ajudar. Eu tenho muito esse tipo de espírito, de empatia essa mesmo. empatia
com outros imigrantes. E mesmo você tendo seguro de saúde, você teve que pagar alguma coparticipação ou não? Sim, bem mínima. Por exemplo, uma conta de hospital na emergência poderia vir a mais de só de visita, sem contar exame, sem contar atendimento, né, nenhum, só por você estar ali, você já paga mais de $5.000 às vezes. Com o meu convênio, eu tive que pagar $150 e foi isso. Que bom. E incluiu todos, eu fiz inúmeros exames, inúmeros procedimentos dentro do hospital e eu só tive que pagar isso. Sim. Priscila, e você já passou por alguma discriminação aqui? Não, nunca passei por discriminação, muito pelo contrário, todos os americanos que eu já trabalhei, que eu já tive contato, foram muito agradáveis, querendo ajudar, então para mim foi Não teve essa experiência? não, Que bom. graças a Deus. Eu tenho observado, outras pessoas também passaram por aqui e falaram, não senti isso. Uhum. Eu já tive uma situação mais pontual, assim, em geral também sou bem recebida. Que bom. Você, aqui nos Estados Unidos, você foi desafiada a fazer alguma coisa que você jamais pensou que você fosse aprender a fazer? Para mim, o meu trabalho como au pair foi o maior desafio que acho que eu nunca pensei que eu fosse fazer e eu fiz, amei a experiência, não tive problema algum com cuidar de criança, com trabalhar com crianças, e participar daquela rotina de casa, de lavar roupa, de lavar louça, de cozinhar. Para mim foi, na verdade, uma experiência na qual eu cresci muito, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, me ensinou muito, então foi isso. Ah, tem uma privilegiada aqui. Me conta uma coisa. Você não tinha essa rotina na sua casa? Porque eu vim pra cá muito nova, né, então não que eu não ajudasse em casa, ajudava sim, minha mãe, né, fazia a gente ajudar em casa sim, mas eu sempre, eu estava estudando engenharia, eu nunca, eu trabalhava com criança no Brasil em buffet infantil, mais aquelas horinhas no final de semana, sempre trabalhei desde muito nova, mas quando eu vim aqui participar daquela rotina de casa, na qual era minha obrigação lavar roupa 3 vezes na semana, dobrar por fazer, né, Aquela agradar a responsabilidade criança, profissional, né? isso, a responsabilidade profissional, que também era muito trabalho de casa, foi uma experiência maravilhosa, que me fez aprender muito e crescer também, amadurecer. Mas não é assim, você não tinha estudado para isso, né? Não. Nesse sentido, assim, você não foi criada para ter essa experiência, foi uma coisa que aconteceu. Sim, inclusive foi engraçado porque minha experiência com criança foi sempre em festas, né? Na família Na também, né? família. Quando eu cheguei aqui, eu tinha uma criança de 2 anos que usava fralda Muito pequitito e ainda. eu nunca tinha trocado uma fralda, obviamente, na vida. Eu tinha 20 anos na época, né? E eu tive que aprender a lidar. Não que seja difícil. No seu programa de au pair, você conseguiu estudar? Muito. Isso sempre foi prioridade para mim. Eu vim para cá como au pair para poder aperfeiçoar meu inglês o máximo possível. Então, todos os cursos que eu fiz foi direcionado no inglês. Inclusive, eu fiz um curso para passar no TOEFL. Eu fiz cursos de sotaque. Então, inclusive, eu trabalhei como professora de inglês no Brasil por 3 anos por conta desse estudo que eu consegui fazer aqui por o ano que eu estava morando aqui. Quando você voltou como professora de inglês. Enquanto eu terminava a faculdade, foi o trabalho que eu tinha flexibilidade de horário, que eu conseguia coincidir com os estudos. Então, eu trabalhei como professora e amei, foi um dos meus trabalhos preferidos como professora de inglês. Ah, que legal. E sendo professora, a gente aprende muito também, né? Porque você tem que repetir, você tem que estudar para poder dar aula. Sim, demais. Foi, inclusive, um dos motivos que eu busquei ter esse trabalho, porque enquanto eu estava preparando as aulas, eu também aprendia e era minha obrigação aprender, né? Então, foi uma maneira que eu encontrei para também me manter em contato com a Com o língua. idioma, sim. Uhum. E já era seu plano voltar? Não. Apesar de ter tido uma experiência aqui muito maravilhosa, e quando eu fui embora, a única coisa que eu pensava era em voltar.
Com o passar do tempo, depois que eu me graduei, eu passei 3 anos lá no Brasil, eu estava com uma vida que eu estava muito feliz, inclusive. Minha vida pessoal, né? Eu estava com amigos muito bons, uma rotina muito boa no trabalho, eu estava muito feliz dando aula de inglês. Qualidade de vida que a gente Qualidade de consegue vida, ter no interior, principalmente, muito. né? Eu estava com uma qualidade de vida muito alta, mas financeiramente eu não estava feliz. E, na verdade, eu não busquei voltar para cá, a oportunidade bateu na minha porta e eu abri. Uhum. Então, a família que eu morei aqui como au pair me chamou para voltar para morar com eles. Eles iriam cobrir parte dos meus gastos com a viagem e eu ia trabalhar muito pouco com eles, o que ia abrir as portas para eu trabalhar com outras coisas Uhum. e continuar estudando. Então, eu não tive como recusar. E aqui estou. Que bom. Em algum momento você se arrependeu? Ah, no avião. Assim que eu fiz as malas, bateu um arrependimento. Eu não sabia que era a minha escolha certa. Eu, como uma boa sagitariana, fechei os olhos, fechei a mala Se jogou. e vim. Mas eu não tinha certeza de que eu tinha feito a escolha certa e acho que a minha maior dor era porque em algum lugar, no fundo do peito, eu sabia que eu não voltaria mais. Uhum. Então, esse sentimento de que eu tinha quase certeza que eu não voltaria mais para o Brasil, doeu muito. E como ficou sua família, seu pai, sua mãe? Eu acho que foi um grande choque para eles eu querer voltar para cá. Minha mãe provavelmente vai me assistir aqui, vai com certeza concordar. Eu acho que quando eu tomei a decisão de voltar, ela também sabia, coração de mãe, né, que eu não voltaria mais. E então eu acho que eles sempre me apoiaram, sempre me entenderam, sempre souberam que eu era do mundo, porque eu sempre fui assim, mas com certeza ficaram aí emocionados, né, por saber que eu provavelmente faria minha vida aqui. Sim, mas eu acompanho pelo Facebook, assim, você tem uma família grande, né, Priscila? Vocês estão juntos e é uma bagunça, assim, É uma gostosa. bagunça. Então, eu acho que isso que foi o que mais me machucou, porque essa leveza de vida é o que mais me faz falta aqui, é que eu não tenho isso. Uhum. Ah, e minha família, sim, minha família é mesmo muito amiga, muito unida. A gente tem um grupo de amigos que se reúne com muita frequência. Inclusive, meus pais são muito novos e a gente hoje tem um relacionamento muito de amizade também. Então, eu volto para o Brasil e meus pais, com os amigos dos meus pais, estão no mesmo ambiente que a minha irmã e os amigos da minha irmã, todos bebendo junto, comendo churrasco junto, se divertindo junto. E eu vejo que eu não sou mais parte daquilo, mas por isso que para mim sempre foi essencial e uma obsessão até conseguir trabalhar com algo que me desse a flexibilidade para poder voltar. Sim, uma coisa mais autônoma, né? Uhum, Porque a gente quer passar um pouquinho mais que 4 dias, sim, feriado, né? exatamente. Você se descobriu aqui mais brasileira, mais patriota do que você era no Brasil? Olha, eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu nunca fui. Eu amo meu país, mas eu nunca fui aquela pessoa que só fala do Brasil, que se envolve em tudo que tem em questões de política, de social. Eu nunca fui muito envolvida nessa parte. Uhum. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas ah, então eu amo o Brasil do mesmo jeito que eu amava o Brasil antes. Quando eu tenho oportunidade, sim, eu falo. Eu acho que a minha parte mais patriota é no meu trabalho, quando eu estou me comunicando com outros corretores. Quando eles perguntam sobre o Brasil, eu tenho muito orgulho de falar sobre o nosso país, sobre a nossa cultura. Tento sempre levar também um pouco disso para o escritório, com comida, bebidas, fotos. Então, acho que eu Sim, continuo a mesma pessoa nesse nesse ponto, ponto. você sempre foi assim, Sempre fui ligada ao assim. Brasil. Qual a principal diferença entre Brasil e Estados Unidos que você destaca, assim, uma coisa que te chama atenção? O clima, não. O clima. O clima. Tudo. Eu acho que a cultura, o jeito que as pessoas levam a vida, como que as prioridades dentro das famílias.
Eu acho que tem muita coisa que é diferente. Eu acho difícil, acho que é mais difícil encontrar as similaridades, para falar a verdade. Priscila, e o que você acha que os brasileiros poderiam aprender com os americanos? Uma coisa que eu sempre achei muito curioso foi o jeito que americanos constroem famílias, planejam ter famílias, a vida deles é muito planejada. Eu gosto desse planejamento. E eu gosto como que eles se preparam para receber um bebê na família, uma criança, né, ou um filho. Eu acho que no Brasil as pessoas se preparam um pouco também, talvez, mas a minha experiência, pelo menos lá, é as pessoas têm o filho e vão se descobrindo, vão, né, Vai no tentando, instinto. vão tentando se virar ali para fazer aquela criança, né, o mais feliz possível, claro. Aqui eu acho que eles se preparam muito antes e é muito bem planejado. E eu vejo uma grande diferença na educação, no jeito que as crianças são e nos adultos que eles acabam se tornando por conta dessa preparação que os pais fazem. Então, algo que sempre me surpreendeu e que eu amo de ver assim é na educação, principalmente nas primeiras fases aí das crianças, é como eles leem livros de como educar, de como respeitar, de como conversar com a criança, de maneira que é um sucesso, que não é algo que não é besteira. Eu acho que faz muita diferença, sim, na personalidade da criança. E o que os americanos poderiam aprender com os brasileiros? A leveza, a ser flexível, porque eu acho que eles são tão planejados, que eles aprendem tanto, que eles seguem aquela regra tão à risca que eles não conseguem perceber os momentos de usar a flexibilidade, de usar a espontaneidade, né? Na educação, do jeito que você conversa com as crianças também. Eu acho que ter viver a vida de maneira equilibrada, que também use um pouco da espontaneidade, é muito importante. Não só no planejamento, nem tão só no improviso, Isso, né? exato, exato. Tentar achar ali o Caminho do equilíbrio, meio. exato. Priscila, e você é real estate, a gente fala real estate, right? Sim, a realtor. Realtor, que é a corretora de imóveis, não é Sim. isso? Como você começou essa carreira? Tá. Bom, só para vocês entenderem, minha família no Brasil sempre acreditou no mercado imobiliário. Eu cresci vendo meus avós, meus pais comprarem real estate, né, comprarem imóveis tanto para nós quanto para investimento. Então eu já sabia, já entendia um pouquinho sobre o conceito de equity, né, de comprar por um valor e daqui a alguns anos vender por outro. O conceito de você comprar um imóvel e conseguir alugar e ter essa renda extra vindo do aluguel. Então eu já tinha um pouquinho disso. Quando eu casei, o pai do meu esposo também investe em imóveis aqui em Nova York. Aqui existe o conceito de casas multifamiliares, na qual dá a possibilidade de você morar num apartamento, alugar os outros. Isso para mim era muita novidade. Então eu conversei, né, com o meu sogro um pouquinho para entender como ele fez, entender como ele conseguiu comprar esses imóveis. E, e então, na verdade, a carreira como realtor começou porque eu queria fazer o que ele estava fazendo. Eu queria comprar a minha própria casa e no processo eu descobri que era isso que eu queria fazer, que eu também queria ajudar outras pessoas a conquistarem o que eu conquistei. Sua história de vida importa.